Oi, gente, tudo bom? Tô eu aqui de novo, né, pro meu quarto vídeo. Eu tô filmando de dentro do carro porque, por causa que lá dentro de casa é um barulhão terrível e o criaredo não para, né? Então eu venho pra cá pra ter um pouquinho mais de silêncio, né? Eu parei na parte onde eu descobri os caroços no pescoço, né? Então chegou o fim de ano, 2018 para 2019. Final de 2018. Aí, viu? Falta de ar. Aí eu peguei e marquei médico, né, para janeiro, oncologista, no hospital aqui de Canoas, onde eu me tratava. E ele tinha dito para mim assim que se eu notasse qualquer coisa de diferente, que era para mim falar para ele, né? Tá, foi o que eu fiz. Na minha consulta em janeiro, eu falei para ele, ó, doutor, eu vim assim assensado porque eu notei uns caroços no meu pescoço e eu não tinha. E a minha voz também estava bem, eu acordava praticamente sem voz. E aí depois ia voltando tudo e daí assim eu gritava, doía a minha, gritava com criança, né, para variar, né? Fulaninho, vem pra cá. Beltraninho, não sei o quê. Então começou a doer, não, nem isso eu conseguia fazer. Aí falei para ele disse que não era nada, que era coisa da minha cabeça. Tá? Fui para casa. Aí peguei, resolvi fazer uma ecografia por conta. Aí nessas ecografias daí aparecia os linfonodos tudo, né? Daí, fevereiro, fiz outra. Marquei outra consulta e fiz outra. E aí levei para ele as ecografias, eu disse para ele, olha doutor, eu fiz essa ecografia, né, de janeiro e coisa e tal, eu fiz essa agora de fevereiro e eu continuo criando mais caroço e eles estão crescendo. E aí o doutor disse para mim assim, eu já te falei que isso aí não é nada, é coisa da tua cabeça. E daí eu peguei e disse, não, doutor, mas é que tô me preocupando, né? Porque tá diferente, não sei o quê. Disse, o que tu quer que eu faça? Quer que eu abra teu pescoço, tire todos os linfonodos pra fora? É isso que tu quer que eu faça? Aí eu peguei e disse pra ele, olha, doutor, se eu soubesse o que fazer, eu tava sentada no seu lugar. Se eu tô aqui é porque eu não sei. Eu tô perguntando pra ti. Mas não se preocupa que eu não vou te incomodar mais. Aí juntei meus papéis, fui juntando ele. Não, peraí. Senta aí, vamos conversar. Aí tá, daí expliquei pra ele de novo, né, tudo que tava acontecendo. Aí ele me encaminhou pra um otorrino e me receitou Clavulim pra garganta. Tá, saí dali louca da vida. Aí, nesse meio tempo, eu encontrei no caminho, eu encontrei uma amiga minha que também trabalhava ali. E daí ela viu que eu tava bem braba, assim, né? E daí perguntou pra mim assim, o que que foi, né? Não sei o que. Carla, é contigo agora, Carla Aldo. Aí eu peguei e disse, o doutor, cavalo, assim, sensado, né? Falei pra ele que tá diferente, né? Não é coisa da minha cabeça. Tá diferente, não sei o que. Daí ela pegou e disse assim, Dana, por que tu não marca uma consulta com o doutor Daniel? Daí eu disse, tá, então tá, vou marcar. Peguei e marquei uma consulta daí com outro doutor, que não era o meu. Que o meu era o doutor Matheus, né? Que deixou eu perder 6 meses preciosos. Se ele tivesse dado atenção desde a primeira vez que eu falei pra ele, de repente não tinha chegado ao ponto que chegou. Aí o doutor Daniel disse assim pra mim, aí fui na consulta com o doutor Daniel em abril daí. Passou março, fiz outra ecografia, continuou crescendo e aumentando. Aí mostrei pro doutor Daniel as ecografias que eu tinha, tudo, né? Daí o doutor Daniel disse assim pra mim, não, Dana, tu precisa de um especialista. Vou te encaminhar para um especialista de cabeça e pescoço. Daí eu disse, tá. Só que daí aí eu já comecei a me preocupar. Porque eu sabia que aquilo ali não era bom pra mim, né? Ainda mais pro meu histórico, pra minha situação, tudo, pela chance da metástase, aquela função toda. E aí ele me encaminhou, né? Aí veio a outra parte do SUS, encaminhar para especialista, a gente que precisa, com urgência, sabe? Encaminhou e eu fiquei esperando e preocupada. E aquela coisa cada vez aumentando mais, crescendo. E eu passava a mão no meu pescoço, eu já sentia os caroços, né? Aquela função toda. E daí ele pegou, daí abril,
Passou maio e eu esperando ainda. Junho, início de junho. Eu tava trabalhando assim e daí daqui a pouco eu peguei e passei a mão no pescoço assim. Quando eu passei a mão no pescoço eu disse, meu Deus, tem um grandão aqui. Né? Como é que saiu de uma hora para outra esse grandão que eu não notei antes? Aí isso aí, se eu não me engano, era 5 de junho daí do ano passado, 2019, né? Aí na hora eu me apavorei assim e daí eu peguei e disse, vou fazer uma ecografia agora. Aí liguei para onde eu fazia as ecografias, né? Aí a pessoa disse assim pra mim, se tu chegar aqui em meia hora, tu consegue fazer agora. Eu disse, não, tô indo. Daí chamei umas amigas minhas pra cuidar do meu trabalho lá, né? E chamei um Uber e corri, fui lá fazer a ecografia. Cheguei lá, fiz a ecografia e daí era um bem grande. Bem grande é por aqui, ó. Não dá, aqui não dá pra ver a cicatriz daí da onde foi feita a biópsia daí. Cheguei lá, fiz, daí o doutor disse assim pra mim, olha só, Dana, se eu fosse tu, eu não posso te dizer o que que é com certeza. Mas tu sabe que boa coisa também não é. Se eu fosse tu, eu marcava uma consulta com um cirurgião de cabeça e pescoço o mais rápido possível. Aí eu saí dali, cheguei no meu trabalho, tudo. E aí nesse meio tempo também, enquanto eu tava trabalhando, eu não tava mais recebendo o benefício do INSS, nada. Por isso que eu tive que fazer alguma coisa pra mim poder me manter nesse meio tempo. Aí eu fiz um brechózinho, porque o gasto é grande e eu precisava, né? Precisava daquilo ali para me ajudar. Aí eu cheguei no meu trabalho ali e daí já comecei a procurar um especialista de cabeça e pescoço. Aí o mais barato e o mais rápido que eu achei também era lá em Porto Alegre, no Hospital Moinhos, Dr. Felipe. Aí cheguei lá, fiz aguardei a consulta, tudo, aí consultei com ele, daí ele pegou e disse assim pra mim, olha só, Dayana, a gente vai ter que fazer uma biópsia, porque tu sabe que, né, o risco do câncer ter voltado é grande. Eu disse, tá, vamos fazer, né? Eu disse, tá, vou fazer o possível pra fazer essa biópsia o mais rápido possível. Aí fiquei esperando por ele. Aí tomei uma facada na biópsia, nossa, foi muito caro no fim, foi muito caro, teve que ser cirúrgica. Daí, vamos dizer assim, foi mais complicado. E daí, aqui não dá pra ver. Deixa eu ver. Fiz aqui assim daí. Naquele caroço grande, né? Que os outros, como tá supraclavicular, que eles chamam, que daí é lá por dentro. E no pescoço, como eram umas partes também que era mais complicado pra fazer uma biópsia. Então ele disse que o ideal era naquele grandão. Só que aquele grandão deu um cansaço nele, porque tava mais complicadinho do que ele pensava. Só que quando eu vi a cor dele, porque daí eu que levei para análise lá na Santa Casa, eu já vi que a cor não era boa, porque, que nem eu te disse, quando a gente está nessa função, a gente acaba aprendendo, estudando aquilo. Quando eu vi, eu falei pro meu marido depois, ó, pela cor dele, assim, tudo, é o câncer de volta, com certeza. Aí, o resultado era para dia 10 de julho. Só que quando veio dia 9 de manhã, o hospital me ligou, pediu para mim ir lá. Daí quando me ligou, assim, eu já disse, deu, boa coisa não é. Aí cheguei lá e tudo, daí veio acho que é patologista, né, conversar comigo. E daí falou, no caso, que era metástase do câncer, perguntou onde é que eu tinha o câncer primeiro, né. Eu disse que era da mama. E aí ele disse que era bem provável que era o mesmo tipo da mama, daí eu teria que fazer um histológico. Só que o histológico, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais de onde tirar. Aí lá veio a Carla de novo. Aí eu pensei, meu senhor, e agora? Vou ligar lá pro hospital. Aí liguei lá pro hospital, pedi pra falar com a Carla. Falei, Carla, eu fiz uma biópsia aqui na Santa Casa particular, só que eu não tenho mais dinheiro para fazer o histológico e deu metástase do câncer, não sei o que, e eu preciso do histológico dele. Tu tem como conseguir isso aí pra mim? Ela disse, não, traz pra mim agora que eu já encaminho. Bah, peguei um Uber ali assim, ó, e ó, me arranquei lá pro Nossa Senhora das Graças e alcancei o material pra ela e tudo, e ela mandou fazer o histológico, que foi assim, ó, nossa, por isso que eu digo assim, ó, sempre tem uns anjos na minha vida, assim, ó, bah, a Carla me quebrou um galhão naquela função ali, porque eu não tinha mais de onde tirar dinheiro pra fazer o histológico. Eu tinha gastado tudo que eu podia com a biópsia, que foi cara, bem cara. E aí
Aí veio aquela parte que eu falei, que até agora eu gastei mais de 30 mil nessa função. Porque é caro, tudo é caro. Tá. Fiz aí o histológico, saiu, depois acho que deu uns 40 dias, eu acho, mais ou menos, pra mais. Tive que ir lá botar uma pressão ainda, porque não saía nunca, não saía nunca. E eu apavorada já, né? Nesse meio tempo, eu comecei a fazer um correrio pra mim poder me tratar na Santa Casa, em Porto Alegre. Porque aqui em Canoas eu sabia que eu não ia ter condições de me tratar aqui, porque eu não ia poder esperar pelos exames e eu não ia ter dinheiro para tudo isso, porque eu já tinha gastado demais no ano passado, no caso, no outro ano, né, anterior àquele, com tudo que eu já tinha feito. E daí eu pensei assim, Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço? Aí peguei, comecei a correr para ir para Porto Alegre. Foi o meu jeito. Que aí foi também uma conhecida minha aqui da rua, minha amiga, que me deu, vamos dizer assim, me disse mais ou menos o que eu precisava fazer para ir para lá. E foi graças a ela que daí eu consegui, assim, ó. A Carla, a Charla, lá também do hospital, já tinha me dito que eu tinha que ir para Porto Alegre e tudo, né? Me ajudaram também nessa função. Essa minha amiga, Lori, ela me deu a dica, tudo para mim ir. E ela também estava doente, também estava se tratando em Porto Alegre. E logo em seguida que eu consegui ir para Porto Alegre, que eu consegui daí para me tratar na Santa Casa, ela faleceu. E eu nem pude dizer para ela no fim que eu tinha conseguido, né, através das coisas que ela tinha me dito, tudo para mim fazer, nem pude dizer para ela que eu tinha conseguido. No fim, acabei indo no velório dela, assim, ó, e daí acho que tinha sido casualmente naqueles dias ali que eu consegui daí para Porto Alegre, que daí assim, tirou um peso das minhas costas, né? E graças a ela, no final das contas. Aí, minha primeira consulta, daí, uma doutora coisa mais querida na Santa Casa, doutora Ana Paula. E então a gente começou o primeiro tratamento, que daí ela trocou, eu tava tomando tamoxifeno, ela trocou para anastrozol. Aí tomei anastrozol uns meses, acho que eu tomei umas 2 caixas mais ou menos. E daí eu fiz umas tomografias. Não, daí antes disso eu ia fazer uma cirurgia no pescoço. Aí ela me encaminhou para mim fazer as tomografias. E no fim as tomografias deu que eu tava com metástase na cervical, no pulmão, no rim direito e no pericárdio. Alguma coisa assim. Porque daí essa droga dessa metástase, ela tá se espalhando todo pelo meu sistema linfático. Então não chega a ser linfoma porque é metástase. A metástase é o mesmo tipo de câncer primário, no caso que foi na mama. Então, assim, não chega a ser um novo câncer. É o mesmo câncer, vamos dizer assim, que tá tomando conta do resto ali, né, onde tô. Então, ela disse que não tinha como fazer cirurgia. Não tinha como fazer cirurgia. Aí trocou meu tamoxifeno pelo anastrozol. Aí tomei o anastrozol, umas 2 caixas mais ou menos, fiz outras tomografia, outros exames e a doença só avançando. Avançou, sempre avançando no final das contas, sabe? E aí depois disso, como estava avançando, eu fui para outro tratamento. Mas aí para o vídeo não ficar muito longo, aí no próximo vídeo eu conto o segundo tratamento que eu fiz, o que aconteceu. Porque daí eu fui para as químio, né? E tive que ir para as químio, tudo. Então depois no próximo vídeo eu já conto tudo que aconteceu com essa função. Porque na verdade eu já tô quase indo para um 4º tratamento. Então já dá para ver que os outros que eu fiz não tiveram efeito, né? Mas eu conto depois daí, tá bom? Até o próximo vídeo, obrigada até aqui, a quem tá assistindo e a quem for ajudar também, porque não é fácil a gente batalhar pela vida da gente. E quando tem uns anjos que ajudam ainda tudo bem, mas quando tem umas pessoas como esse médico que eu tinha, pelo amor de Deus, 6 meses perdido e eu batalhando, lutando para mostrar que a droga do câncer estava de volta e ele não acreditou em mim. Mas outra hora também eu conto depois a mensagem que eu mandei para ele, tá? Obrigadão, gente, até a próxima.